Deus do céu. Ai, meu Deus, tô nervoso agora, velho. E agora? Agora começa e não para mais, né? Gente, então, primeiramente, né? Saudar meu pai, saudar a minha cabeça, saudar minha guiança, né? Exu, que é dono da minha cabeça, dono do meu ori. Saudar todos e todas que estão aí do outro lado, todos e todos que estão aqui, presencial ou não. E falar que hoje é um dia muito importante, muito, muito importante mesmo, para quando a gente decide sonhar, quando a gente decide querer. E nesse momento, hoje eu estou dando pontapé a um querer de muito tempo atrás, de muita vontade, de muito outros momentos que eu sonhei como é que seria, que eu queria como é que fosse, que eu projetei como é que seria, que eu projetei como é que for, como é que as coisas iriam acontecer. E hoje eu estou aqui diante das coisas acontecendo e diante de tantas demandas internas, externas, do mundo e em mim. Mas eu só posso dar conta do que está em mim, do que está dentro do nosso peito, e o que está dentro do meu peito é a enorme alegria e contentamento de pensar, planejar, colocar para acontecer e colocar para acontecer da melhor forma. E hoje, para que esse momento aconteça, eu tenho a felicidade aí, eu acho que a gente nunca teve tempo de conversar, mas diante desse tempo todo, ator, sou do interior do estado, me formei no interior do estado, vim para Salvador para fazer teatro e já escutava o nome dele, já escutava ele fazendo teatro e todo mundo falava, mas ele faz assim, é ator sensacional, é maravilhoso, e eu só admirava, falava assim, vamos nessa, que então um dia ele me nota, me vê, me olha. E é de um coração enorme, a gente tem pouquíssimo contato, assim, né? A gente se vê de evento em evento. E hoje eu tô aqui com Diogo Lopes Filho, que tá aqui diante de mim. Essa preciosidade do teatro das artes baianas e brasileiras. Eu acho que. Não sei como é que você lida com os fãs, né? Com as pessoas que chegam, mas assim, eu sou muito, muito fã mesmo. Eu vi trabalhos seus, eu vi a forma que você se relaciona com o mundo e com a sua arte. Tive a felicidade de entrevistar você em um outro momento, com outro projeto. Então, Diogo, primeiro, obrigado. Morro do pé por você estar aqui. Muito, muito obrigado mesmo. E aí eu queria que você se apresentasse para essa plateia, para essa audiência, né? Acostumado com o teatro. Para essa audiência que eu espero que seja tão qualificada quanto sua presença. Nossa, Nanda, a gente já se bate há muito tempo e você também é uma figura incrível. Eu vejo você em várias funções, e assim, para mim era meio surpreendente o que é que ele está fazendo agora. E agora está fazendo um podcast. É, eu sou Diogo Lopes Filho, trabalho em teatro desde 89, né? Eu fiz o curso livre da UFBA, depois entrei na graduação, mas não terminei. Comecei a fazer teatro. Essa coisa que você falou, muito engraçado, essa coisa do fã. Eu acho que eu cheguei num lugar de idade de trabalho que, assim, eu sempre tive o reconhecimento da minha classe, entendeu? Eu nunca parei de trabalhar, eu sempre tive trabalho, eu tenho muitos amigos, eu acho que eu sou uma pessoa querida, benquista, né, no meio teatral. E nunca entendi muito essa história de fã, porque fã de colega não é, a gente não tô fazendo cinema, não tô fazendo televisão. Tem pessoas, eu acho, que já acompanham o meu trabalho, isso é bacana. Mas eu acho que isso é uma construção, né? Construção do tempo, né? A gente vai trabalhando para criar isso, né? Para melhorar, para fazer trabalhos melhores, que as pessoas vejam, admirem a maneira de você trabalhar e, de repente, salve teatro isso, né? Vou lá, vou pagar para ver essa pessoa fazer alguma coisa. Então, minha relação é mais ou menos essa com teatro, com público e com fã. Fã eu acho uma coisa estranha. Eu revi esses conceitos todos para mim, porque eu acho que eu tive a sorte de não ser um estouro de boiada quando eu comecei. Acho que as pessoas viam, gostavam do meu trabalho, me chamavam a trabalhar, mas eu nunca fui a pessoa insensata, aquele que aparece e disse, nossa, esse cara é incrível, não sei o que tal. E isso me incomodava um pouco no começo, que eu falava assim, será que eu vou ser bom fazendo o que eu faço? Aí eu vi uma entrevista de Marieta Severo e ela dizendo que ela nunca foi um estouro de boiada, que ela foi fazendo a carreira dela trabalhando.
personagem a personagem e se estabeleceu com o tempo. Aí eu disse, então pode ter uma outra forma. Tudo bem, então pra mim tá bom. Bom, as expectativas são muito grandes porque, assim, nos últimos anos todos, assim, eu acho que desde criança eu sempre, eu tenho procurado pessoas, ou pelo menos exemplos de pessoas que elas se relacionem muito mais com essa coisa da construção. Essa coisa vai colocando um bloco, um tijolo, uma alvenaria, até que aquilo é tão sedimentado que você não vai ruir de forma alguma. Porque a história de boiada é isso, né? Aconteceu, por todo mundo quer. Até que horas, até que momento, até que minuto. E é isso, com qual repertório, né? Porque você acontece, tá, mas você tem que se manter. Para chegar, nem é tão complicado quanto se manter. E eu admiro muito pessoas como tipo, você, Fábio Vidal, Denise Correia, Sim. Minha irmã. que vivem de teatro. Tipo, lógico, vai fazer um trabalho ou outro, vivem de arte. Uhum. Né? Desde que eu comecei a fazer teatro, eu nunca consegui ser de palco somente. Como você disse, né? Não tá fazendo tantas várias coisas, é iluminador, é isso aqui, daqui a pouco tá como gestor, tá como técnico, tá. Mas é isso, assim, eu não sei como é que seria a minha vida se não fosse viver da arte. Mas é isso, em várias funções. E aí eu vejo pessoas mais canalizadas, assim, com um foco. Ou canalizada, pelo menos, como você, como Fábio, como Denise, como Fernando Santana, como atores que você fala assim, o que você faz? Não, eu sou do palco, Fernando dirige, inclusive, tô vendo aqui na sua bio que você é diretor de formação. Né? Mais ou menos, né? Comecei o curso de direção teatral, entrei no curso de direção teatral. Eu tô com um problema de articulação porque eu tô usando uma placa, vi uma placa de corretora de dente, que é um inferno. Eu falo melhor que isso. Mas eu entrei, mas eu abandonei. Porque logo depois, na verdade, descobri que eu não tenho vocação acadêmica. Eu entrei 3 vezes na faculdade, em cursos. Eu saí 3 vezes da faculdade. O último foi teatro. Quando eu fiz o curso Quais foram os outros? Os outros 2 foram. Eu entrei na escola técnica primeiro, já não fiz. Falei com meu pai, digo ao meu pai, não quero fazer isso pra minha vida. Aí depois biologia, que era uma matéria que eu adorava, entrei na federal, abandonei. Entrei na católica, abandonei. Aí depois de fazer o curso livre de teatro, disse, é isso que eu quero fazer da minha vida. Curti. Aí depois de 2 anos eu falei, quer saber, vou fazer a graduação, né? 3º grau. Fiz vestibular, entrei na faculdade. Eu odiava ir para as aulas. Eu odiava, eu não sei, aquilo não me seduzia. E aí pintou a Companhia Baiana de Patifaria me chamando para fazer um trabalho que a gente começou a viajar pra caramba. A gente passou 5 anos viajando. Aí eu falei, beijo, um abraço. Muito obrigado. Qualquer coisa, tô de volta. Mas não teve qualquer coisa, não teve tempo para isso, né? Agora eu tô querendo me experimentar um pouco mais em direção. Eu fiz a direção de um espetáculo de uma atriz paulista que tá morando lá, que é a Paloma Moura. E eu descobri que eu acho que eu tenho um jeitinho pra isso. Ficou decente, assim. Mas ali com os estudantes do projeto no Pelourinho, você chegou a dirigir 2 Sim. espetáculos. Era eu e Rita, na verdade. Rita Semani. A gente dirigiu. A gente, na verdade, tinha um curso que era com os meninos oriundos do projeto Axé, porque no projeto Axé você só pode ficar até 17 anos. Depois daí você tem que sair do projeto. Então a gente pegou um grupo de meninos que estavam saindo do projeto e formamos um grupo de teatro. E a gente montou o primeiro espetáculo, que foi Iroko. No segundo, eu acho que eu já tinha saído do 18, ou não estava tão lá como eu estava antes, né? Que eu estava trabalhando lá todo dia, as coisas nos projetos. E era comida de zinga. Mas eu estava com outras demandas. Clara Paixão. Foi aquele estrondo. E Clara é uma paixão, né? Ai, pra falar em Clara Paixão, aquela fofoca. Eu fui para São Paulo, fui assistir um espetáculo de... Como é o nome dele? Lubi. Lá na vila, não sei o que, tal. É um diretor bem bacana, eu acho ele bem interessante. Qual minha surpresa, quem estava lá fazendo Clara Paixão. E eu fiquei muito feliz, porque assim, Clara começou a fazer teatro com a gente. Aí depois ela foi fazer escola de teatro, foi fazer jornalismo, depois foi para São Paulo. Ela chega a se formar em jornalismo? Acho que ela se forma nos 2, jornalismo. Ela é danada, acho que ela se formou em teatro e em jornalismo.
E aí ela foi para São Paulo e de repente estou vendo Clara num projeto muito bacana. Que foi o que me deixou muito feliz, assim, que eu falei, pô, Clara, fiquei tão feliz de te ver aqui, sabe? Porque, assim, a peça era muito bacana, muito massa. Ela estava bem. Eu falei, puxa. Aí depois ela já estava aqui fazendo um filme, tava protagonizando um filme. Eu falei, aí dá um orgulho. Os filhos que vão pro mundo. É, para alguma coisa serviu, né? Eu servi. Eu venho de Alagoinhas para fazer interpretação, né? Eu saí de Alagoinhas, fazia parte do Nata, e o Nata tava naquela coisa, porque o Unissagé vem para ainda Fernanda Júlia, vem para Salvador e aí fala, olha a escola de teatro, que não sei. E ela de certa forma, a gente vê uma escola de teatro muito pelos olhos dela. E aí eu venho em 2008, faço interpretação. Aí eu falo assim, é interpretação, licenciatura, quem acabou fazendo interpretação. Mas assim também, já fiz tantos projetos que é só pegar de hora extra, eu já posso dar aula também. Mas, então assim, curso livre. Quantos anos você entrou no curso livre? Não sei, 20 e tantos anos, 20 e poucos anos, eu acho. E qual era, assim, como para mim, eu venho do interior do estado, não é nem só do interior, é a juventude, do olhar da juventude apaixonante, assim, como é que foi esse Diogo que se apaixona, que faz outros cursos, mas quando chega no curso livre ele se apaixona, e ele fala, porque é difícil você ter aquela frase, né? É isso que eu quero. Eu era uma criança, que eu falo às pessoas, às vezes eu acho que nem acredito, eu era uma criança que imaginava que eu queria ter uma trilha sonora para minha vida. E às vezes eu colocava uma trilha sonora na minha vida, eu na minha cabeça. Entendeu? Porque eu adorava cinema, e televisão, teledramaturgia, que era o que eu tinha acesso, que eu morava no interior também. Uhum. Eu vinha pra cá no final do ano para visitar os parentes, porque a família de meu pai e de minha mãe são daqui de Salvador, mas meu pai se formou e foi morar no interior, Camaquã. Então, quando a gente vinha pra cá, a primeira vez que eu vi uma TV colorida, que a gente era aquele tabaréu, né, que vinha pra cá, meu pai tinha um apartamento ali na Pituba, e a gente só tinha casa no interior, não tinha prédio. Aí a gente tinha campainha, também outra coisa que não tinha muito nas casas. Antes desse, já sabia, eu acho que já sabiam que chegaram os bárbaros do interior. A gente ficava subindo, descendo, apertando as campainhas. E um dia, a gente descendo, estava uma porta aberta e coincidentemente estava a abertura da Disney. Sabe, Nossa. que é aquela sininho, o castelo, aquela coisa Sim, super sim. colorida, e uma TV colorida. E meu irmão paramos assim, ficamos. Parecendo uns, sabe cachorro na televisão de cachorro? Aham. A gente assim, embasbacado vendo aquilo, porque eu acho que foi o momento certo, da coisa certa de ver aquilo. Eu cheguei em casa, meu pai, a gente quer uma televisão colorida, a gente quer uma televisão colorida. Ele acabou comprando a televisão colorida. Mas eu via, depois foi televisão, assim, quando eu vim para Salvador, perdi ano, que eu nunca tinha perdido, eu sempre tive boas notas. Eu passava direto da escola, que eu estudava ali no Teresa de Lisieux, ia pro Iguatemi ver filme. Eu via tudo que estava em cartaz. Seja lá o que fosse, desenho, aventura, infantil, eu ia pro cinema. Me enfiava no cinema, via mais de uma vez, não tinha aquela coisa de, essa sessão agora, não, era sessão contínua, né? O mesmo Sim. filme. Então eu chegava no meio do filme, se eu gostasse do filme, via metade do filme, depois via o filme inteiro de novo. Pra mim não tinha problema nenhum. Então, assim, eu sempre apaixonado por esse universo, mas só que a gente tem uma criação. Eu acho que todos os pais, mas a gente também que é de uma família negra, que veio de uma família pobre, sabe? Meu pai conseguiu estudar, meu avô fez questão que os filhos estudassem, meus tios se juntaram para ajudar meu pai a estudar, meu pai se formou em medicina. Então, assim, para eu chegar para meu pai dizer que eu queria, era muito estranho para mim, porque era um universo muito distante, dizer, eu quero ser ator. Nem parecia que era uma coisa possível, né? Parece que era uma coisa na minha cabeça do Rio de Janeiro, de São Uhum. Paulo. Aí um amigo meu, e eu tava muito perdido, eu tava entrando em curso, saindo de curso, entrando em curso, saindo de curso. Não sabia o que ia fazer da minha vida. Eu tava meio, até meio, hoje analisando, acho que eu tava meio deprimido. Hum. Aí um amigo meu fez assim, eu tô fazendo um curso de teatro no grupo anarquista, porque era um meu amigo que entrava nas coisas. Quando ele entrava de De cabeça. cabeça. Aí entrou no grupo anarquista, ia ter vamos lá, que eu sei que você sempre gostou dessas coisas. Eu falei, vou. Fui, tava adorando, né? Uma coisa que não ia pra lugar nenhum, a gente já pensando. Era um absurdo aquilo. Mas só que começou, a diretora se apaixonou, foi pra Argentina, largou todo mundo. Aí Anarquizou. todo mundo ficou assim, eu falei, poxa, e aí? Aí uma menina que tava nesse grupo fez assim, olha, a escola de teatro tá fazendo
Não, Fernando Guerreiro tem um curso, nem sabia. Não, sabia que era Fernando Guerreiro porque eu tinha visto uma peça dele, na Dissat. Aí fez. E na escola de teatro também está fazendo um curso livre. Aí eu fui fazer o curso de guerreiro, mas não passei na seleção e fiz o curso livre. Fiz a seleção para o curso livre. Aí fiz amizade durante a seleção, né? E tinha um cara chamado Tato Tavares, que agora é até professor lá em Jiquié, se não me engano. E a gente ficou amigo, ele e tal. Zeca fez no mesmo ano que Zeca de eu, Zeca de Abreu, Viviane Laerte fez no mesmo ano que eu, Paulo Alcântara. Aí, não tô errando tudo, mentira, isso aí foi graduação. Mas o curso livre eu fiz contato. Aí, no dia de olhar o resultado, né, eu já tinha perdido lá em Fernando, eu falei, será? E tinha o curso livre e tinha o curso de preparação do ator, que era para quem não passava no curso livre, fazia um outro curso que era mais leve para se preparar para fazer o curso livre. Aí eu olhei uma lista toda, falei, caramba, não passei. Aí tava indo embora, eu botei, mas tem um curso de preparação do ator. Aí fui lá, olhei e falei, passei no curso de preparação do ator. Não tinha experiência nenhuma, né? Aí chega Tato, vou olhar lá se eu passei. Ele olhou, falou, eu passei. E você? Eu falei, eu não passei, mas eu passei no curso de preparação do ator. Ele foi, eu não vi seu nome. Não, você tá aqui, você passou no curso de ator, no curso livre. Eu falei, eu passei no curso livre. Dobrou. E aí eu me encontrei, mas na verdade eu acho que o meu caminho já era artístico. Eu acho que tinha que fazer alguma coisa ligada a isso. Ou música, ou teatro. Eu gosto muito de teatro, gosto das duas coisas juntas, gosto de música. Uhum. Quando era pequeno eu gostava também de desenhar, então já era um universo que. E me salvou. Eu falo que eu fui salvo pelo teatro, porque eu realmente não sabia o que ia fazer na minha vida. Eu tava meio. E agora, onde é que eu amarro minha jega? Eu não quero fazer biologia, eu não quero fazer escola técnica. E a idade como parece que coloca uma arma na cabeça de 18, 19. E aí, vamos querer, vamos ser Não, e seus amigos todos já vão entrando na faculdade. E você não. aparentemente bem resolvidos, né? Aparentemente. Eu descobri hoje que eu acho que eu tô mais feliz do que muitos deles, né? Que fizeram um curso porque o pai queria que fosse direito, ou que fosse engenharia, ou que fosse não sei o que todo mundo quer, né? Medicina, engenharia, direito. E eu fui fazer isso. Meu pai falou comigo. Ele nunca foi contra. Ele falou: meu filho, faça o curso de teatro, mas faça uma outra coisa para você ter uma garantia. Não colou. Não colou. Eu só fiz teatro. Mas ele gostava, ele ficava orgulhoso de ver as peças. Pena que ele não viu o Torturado, ele teria adorado, que ele adorou o livro. Mas ele não conseguiu ver isso. É um desbunde de espetáculo. É faraônico. E aí você tá pensando nessa coisa da direção, tá se relacionando, mas assim, o seu universo de diretores que você já trabalhou é absurdo. Assim, são as pessoas que tipo assim, eu quero trabalhar com fulano, você já trabalhou. Eu falo, eu quero com fulano, você já trabalhou. Como é que é essa experiência e quais foram essas diretoras e diretores? Da velha guarda, eu posso dizer que eu acho que eu trabalhei com todos. Aliás, só tem um que eu nunca trabalhei, que é engraçado, que é Paulo Cunha. Hum, Mas todos os outros eu trabalhei. Agora, eu quero trabalhar com os novos, entendeu? Porque, né, dá uma respirada, tem que chegar. Eu falo muito isso para as pessoas assim. Tem que chegar gente nova. A garantia de que a gente vai continuar é que chegue gente nova. sim, sim. Gente nova dirigindo, que vai errar, vai acertar. Ninguém chega genial. Não. Vai aprendendo, errando, acerta aqui, erra ali. Quem já está estabelecido, acerta aqui, erra ali. Imagine quem está começando. Sim. Então, de vez em quando eu faço umas coisas assim. Mas eu já trabalhei com Guerreiro, já trabalhei com Paulo Dourado, já trabalhei com Delano Kekuchi, que faleceu há pouco. Eu trabalhei com Ilmar Rodrigues, eu trabalhei com quem mais? Sérgio Farias, com Márcio Meirelles, com Carmen Paternostro. Foi uma parte de gente. Com Wolf também, Wolf Godivar Pato, Maia, Gil Vicente, Fábio Silvio Edivar, Santos, Antônio exatamente. Tava esquecendo um monte de gente. E essa coisa da lista é um horror. É, Tô aqui ligadinho, né? Fábio, Gil. Fiz agora um trabalho também que eu adorei, que eu fiz um trabalho com Dimente. Sim, adoro. Nossa, sou muito fã do Dimente, gente. Jorge, beijo, Jorge, Beijo. Neto. Nossa, que amo. Ellen.
tem muito mais gente, mas eu trabalhei, eu fiz um palco giratório com o de mente e, enfim, eu sempre tive Quando você chega na escola, aí eu não sei se a sua geração foi assim, mas assim, acho que seu café tá bem frio, né? Tá, mas não ligo não, então dá acordado. É, você chega na escola, você chega de um lugar, você fala assim, pô, agora eu estou na escola de teatro da UFBA. Não muda nada, não era pra estar mudando nada. E eu de mente estava naquela fricção muito forte de vamos ver por outros caminhos, por outros caminhos, por outros caminhos, inclusive muito passeando pela dança, inclusive. E aí eu assisto o Tom B e faço palco giratório, que é um dança comedy. Eu fiquei alucinado por eles, assim, enquanto trabalho artístico e enquanto pessoas que eu passei quase um ano viajando com eles, né? Então, Cara, eu, veja, Jorge, eu, eu sempre Neto. conheci os meninos, não tinha muita intimidade, mas assim, eu fui trabalhar com eles, o que mais me fascinou é a maneira de trabalhar. Entendeu? A maneira que eles trabalham é muito. Eu acho, pelo menos o meu processo foi muito leve, apesar de Uhum. ser objetivo, não tinha nada perdido, não tinha nada, sabe? E foi no período da pandemia, então as coisas tinham que Foi mudar. o vermelho? Não, não foi Não, vermelho. vermelho não, eles me chamaram para fazer vermelho e substituir. É, eu sempre toco o nome dele, meu Deus, que eu adoro ele. Que tá em São Paulo com a comediante brasileira, como é o nome dele? Osório. Osório. Eu só quero chamar Osório de Osmundo. É uma coisa de louco. Isso vai me perseguindo a vida inteira. Desculpe, viu, Osório? Mas assim, eu entraria no lugar de Osório, que eles iam voltar. Acabou que não aconteceu, acho que foi, não sei se foi por conta da pandemia, não me lembro. Aí me chamaram para fazer o. Ai, eu sou péssimo de memória. Eu sou um ator que não tem memória. Eu esqueci o título agora. Enquanto você lembra disso, eu penso uma coisa. Tá pegando muito o barulho? Ou tá longe? É, Ah, então é isso mesmo, é a vida. lá em casa tá. Você vê na forma como tá pegando. Tá. Mas Vamos. não atrapalha de ouvir, não. Sigamos. E aí a gente fez esse trabalho, e foi muito na pandemia, ia ser presencial e não. Aí ele acabou achando que estava muito complicado fazer isso, envolvendo gente, estrutura, então para tomar determinados cuidados acabou virando um áudio com Hum, algumas imagens que ele tinha feito algumas fotos e tal, e ele foi mudando o projeto para poder conseguir terminar. Mas foi tudo muito leve, sabe? Apesar de ter uma objetividade, você não sente uma insegurança. Você sim, sabe que sim. ele sabe o que está fazendo, o que é que ele está querendo. Mas foi de uma leveza muito grande, que às vezes quando eu comecei a fazer teatro, tinha assim, aquela ideia do diretor. Ó, diretor. É, o diretor. E tem alguns diretores que eu acho que era uma cultura também, né? Do diretor que é um deus. Sim. Ele é uma grande bobagem, né? Hoje em dia, se você for analisar, né? Eu acho que o diretor tem a função dele, ele vai ter a palavra final, porque ele tem o domínio estético do que ele está fazendo, do que ele quer fazer. Mas eu acho que um diretor seguro, e Jorge é jovem, mas é muito seguro, não precisa Se desse, afirmar, né? se afirmar dessa verticalidade, entendeu? Pode ser de uma outra maneira. Então, e eu tenho falado muito isso, eu quero trabalhar cada vez mais dessa outra maneira. Eu quero trabalhar cada vez mais leve, quero trabalhar muito com amigos, eu acho que é bacana, quero trabalhar com gente que eu admiro, sabe? Isso é sensacional. Você falando dessa palavra de um processo leve, e eu fui buscar aqui na minha memória, porque assim, a gente pode relativizar tudo, mas ao fim e ao cabo, o teatro parece que a gente também coloca uma corda no pescoço que não é necessária. Porque fica parecendo que quanto maior o sacrifício, maior o milagre. E não, e é assim, a gente questiona tanto, né, esses paradigmas, e aí a gente fica nessa coisa do processo que tem que ser assim, tem que ser Tem que dolorido. sofrer, né? E quando você vê do tipo, Jorge, por exemplo, eu vi ele conduzindo o palco, a peça que sai do Tom B aqui, que apresenta a primeira vez aqui na Aldeia Sesc, e a que chega por último, na última apresentação, é completamente diferente, porque ele foi pegando, alinhavando, e tudo muito leve, uma construção muito coletiva, mas estava bem nítido quem estava construindo, como estava construindo, a partir de que parâmetro, para que isso todo fosse ali alinhavado por uma pessoa que não tinha que se afirmar.
Uhum. Isso é muito bonito. Eu acho que é isso, né? Você não precisa se afirmar, tá o tempo todo se. Porque se você faz com que você acha que o outro desconfia de você, no começo mesmo você se desconfia um Hum. pouco antes de qualquer, de qualquer coisa. Enfim, né? Eu acho que, Cement acho que Lovers. compromete a sua contribuição. Porque se você não se sente confortável para propor, né? Eu acho que o ator tem que estar confortável para propor, para tentar, para errar, né? Você diz uma coisa para mim, de repente eu não peguei isso aqui, posso trazer amanhã, posso trazer uma outra coisa que eu digo, olha aqui que eu posso trazer para você. Quando você diz que só quer me mostrar que eu mostre aquilo que você quer que eu mostre, que eu reproduza o que está na sua cabeça, eu acho que fica muito fechado e assim, às vezes dá uma travada, porque você não se sente à vontade para experimentar, para propor, sabe, para errar. E eu acho que um ambiente de ensaio é um ambiente de erro. Você vai querer uma Sim. concentração, você quer um. E também não romantiza o sofrimento, não. Essa coisa que para fazer uma coisa você tem que sofrer, pelo amor de Deus. Não. Agora, já que você puxou esse assunto, foi por esse universo, o que foi que deu certo e o que foi que deu errado no teatro colaborativo da década passada? Temos assunto sobre isso? Eu acho que é uma conjuntura. Eu falo que eu fui enganado pelo teatro. É. Porque eu já entrei, fiz o curso livre. Quando terminou o curso livre, eu falei, gente, será que eu vou ficar sem trabalho? Porque agora acabou o curso livre, né? Aí logo me chamaram para fazer uma peça com Wilson Mello e Gideon Rosa. Hum, Quer dizer, duas pessoas incríveis. Eu fui fazer essa peça com os dois, que era uma peça de escola, na sala 5, tudo mais. Mas eu já estava ali, novatinho, trabalhando com essas duas pessoas que eu admiro profundamente. Depois, Ilmara me chamou para fazer um infantil. Isso tudo no mesmo ano. Carmen me chamou, eu fui fazer uma oficina de Carmen que acabei fazendo Merlin, né? Que foi um processo super rico, que a gente viveu um ano enfiado naquele ICBA, trabalhando com uma galera maravilhosa, um elenco incrível. E depois a companhia me chamou. Então, logo de cara, eu fiz um espetáculo que deu a sorte de virar um sucesso desde o começo. uhum. Então a gente enchia a casa, comecei a ganhar dinheiro com o teatro, que eu não Qual era o sabia. espetáculo? É Noviças Rebeldes. A gente enchia a casa desde o começo, desde a primeira sessão. O público comprou a ideia da coisa, a gente começou a viajar, enchia a casa. A gente viajou. Eu conheci o Brasil. A primeira viagem que eu fiz para o exterior foi com a companhia, com esse espetáculo, né? A gente foi para Nova York, fomos para Rio, para São Paulo, Santa Catarina, fomos para Belém, eu rodei, norte e sul do país. Então, eu acho que se eu tivesse uma outra vida, talvez um outro trabalho, porque eu acho que o teatro nos proporciona essas experiências também, né? Que são muito ricas. Mas eu achei que ia ser assim, sempre. Que ia ser sempre assim, né? Triste ilusão. E eu acho que mudou muita coisa. Mudou, o país mudou economicamente. Eu acho que a gente não tem uma organização. Eu acho muito bacana quando eu vejo os grupos, o pessoal que veio de Conquista, vocês que vieram de Alagoinhas. Uhum. Eu acho tudo isso muito rico. Porque, né, os grupos se fazem, se formam, às vezes Que eles fazem se também. desfazem, faz parte também. Mas eu acho que essa coisa da classe, a classe mesmo, né? Algumas vezes eu fui para continha, assembleia, não sei o que, isso e aquilo. Pra ser sincero, deu uma cansadinha disso tudo. E políticos se aproximando da gente, tá chegando perto da eleição. Aí vem aquele Uhum. político que a gente simpatiza, que é de esquerda, a gente é de esquerda, né, em geral. Vem falar com a gente, mas fala com a gente na época. Eu conversei com o Gordo, eu disse, Gordo, a gente não tem que ter político que nos represente lá. A gente tem que ter alguém da classe lá. Sim. E muito engraçado, ele falou assim, então bota logo Marighella que já tem um nome. Aí Marighella foi eleita. Mas Marighella foi eleita e se picou para o Ministério Brasília. da Cultura. Não, para a Funarte, né? Japonês. Fui para a Funarte. Porque eu disse, a gente precisa ter pessoas aqui. Eu acho que mudou muito politicamente. Mudou muito economicamente, que eu me lembro que antigamente as decisões que a gente produzia bastante. Eu comecei a fazer teatro numa época que abriram muitos teatros em Salvador. Estava no Teatro processo físico. físico. As escolas todas queriam ter um teatro. Então, assim, abria uma faculdade, tinha um teatro. A escola abria, tinha um teatro, não sei o quê. Todo mundo começou a fazer um teatrinho e funcionava. Nessa época a gente conseguia, né, conseguir um patrocínio aqui, conseguir apoio de restaurante, mas a gente conseguia, se tivesse uma peça que tivesse um público, ganhar dinheiro Uhum. fazendo teatro.
virou uma loucura tão grande, tudo foi ficando caro. Salvador tá uma cidade cara no geral, né? Que você não consegue manter um espetáculo em cartaz com um público razoável. Sim. Às vezes, a depender da estrutura que você tem de teatro, nem com muito público, se você não tiver um patrocínio. Então, assim, é meio E não é só um patrocínio aquele que vai para. É um patrocínio muito, muito generoso. generoso, é. Complicou muito. Eu me lembro que aqui tinha muitas empresas de propaganda, todas migraram para São Paulo. Uhum. E tinham muitas empresas que decidiam aqui, tinham núcleos aqui e decidiam aqui. Tudo isso migrou para São Paulo. Então, as pessoas que faziam também uma ponte da gente com as empresas, parará, aí você quer alguma coisa de alguma empresa, vai para São Paulo, vai para Sim. Minas, vai para Rio, para decidirem por lá se vão apoiar a gente aqui. Então, acho que mudou muita coisa no panorama de cultural da cidade, né? Econômico e tudo mais, e até social. A cidade ficou mais violenta, as pessoas têm mais medo e tem, acho que a indústria do medo, né? Dizer, ai, a cidade tá. E ninguém mais sai de casa e ficam em pânico, não quero ir ali, não quero ali, não quero ir acolá. Então, e o teatro também, eu acho que de alguma forma se afastou das pessoas. Hum. Porque eu acho que quando você faz uma peça, você tem que pensar para quem. É um público menor, bacana. Mas quem é esse público? Vamos fazer esse público vir? Como eu direciono para isso? Eu acho que a gente não pegou a expertise disso. O público virou uma coisa que assim, vai dar, não vai dar, vão gostar, não vão gostar, não sei quem é. Não entendo esse público. Então, entender esse O público, público passou a ser uma relação abstrata. pois é. Tipo, eu não sei quem é, como são, mas por favor, termine que eu vou complementar no final. É isso, eu acho que a gente tem que saber. Eu vou lançar essa peça. A quem interessa essa peça? Como eu vou lançar essa peça? Sabe? Porque fala tudo na internet. Eu não creio que seja tudo. É importante, claro, né? Tudo passa muito hoje em dia pela rede social e tal. Mas eu acho que tem várias maneiras de você manter um espetáculo. Então você tem que saber onde é que esse público está, a quem eu estou me dirigindo. De repente eu consigo trazer outras pessoas, mas pelo menos a quem eu estou me dirigindo, né? Eu preciso de alguma forma agradar. E também, assim, eu acho que eu acho que eu faço teatro para agradar, mas não só para agradar. Mas é importante que a pessoa queira ver aquilo que você está fazendo, senão você está. É masturbação pura, Sim, entendeu? sim. É, por exemplo, a gente falou do Demente. O Demente foi um teatro bem diferente, né? Do que se fazia. Quando eles começaram a fazer o que eles faziam, não tinha ninguém fazendo o que eles estavam fazendo. Entendeu? Foi uma pesquisa deles, um jeito deles, aquilo foi evoluindo, sabe? Eu acho que tinha um lado adolescente, eu acho, quando eu vi as coisas do Demente. Provocativo, né? É, e eu acho que eles foram só amadurecendo com o tempo e, e tem um público pro Demente. E eles sabem disso. Eu acho que eles sabem também qual é o público que eles têm, quem é que se interessa, porque eu acho que isso é importante. Quem é que se interessa por um teatrão, Sim. né? Quem se interessa por uma coisa mais. Por exemplo, teve um cara uma vez que eu encontrei que ele veio reclamar comigo. Ah, porque vocês não fazem. Aquela velha história, né? Porque eu estava na Companhia Baiana de Patifaria. Ah, porque só faz humor, a Bahia só faz humor. Eu digo, não. Eu fiz assim: você viu tal peça? Ah, não. Tal peça? Não. Tal peça, não. Você viu a peça da Companhia Baiana? Vi. Tudo bem? Logo, Você que não vai para as outras peças, mas elas existem. Você vai ver humor como todo mundo. Agora reclama de só fazer humor, mas é só o que você procura ver. né? Entendeu? Eu acho que nessas mudanças também, Diego, você falou de grupos, falou de companhias, falou de elencos, falou de ajuntados. Aí eu também provoquei você através do teatro colaborativo, aquela coisa que vamos matar o diretor, vamos matar a diretora, horizontalizar, todo mundo tem voz de fala igual. E foi, eu digo que eu me sinto órfão. Eu me sinto órfão, porque o que foi que aconteceu? Essas pessoas que, quando eu cheguei em Salvador, era só o que se falava. Inclusive, até os próprios professores da escola, inclusive temos ali em homenagem a Arildo, escrito por Mafuz, por Raimundo Matos Leão. A gente está permeado de pessoas, né, que hoje eu admiro e não tenho problema nenhum em admirar, mas assim que eu cheguei, era difícil você admirar essas pessoas,
Porque tinha aquela coisa, não, porque a velharia do teatro, hoje o que a gente chama de muito respeitosamente a velha guarda, já houve vou falar assim porque não é o que eu penso nem o que eu pensava, mas a velharia do teatro. E você olhava assim e falava assim, tá, a gente tá querendo tirar tudo do lugar, tá? Aí veio o momento de colocar algo no lugar. Tipo, eu tirei aquilo, eu friccionei, eu tirei as bases, agora eu coloco alguma coisa. Será que 5, 6, 7, 8, 10 séculos você tira assim uma geração e você acha que vai dar conta? E aí essas pessoas se tornaram pesquisadores e foram cada um para o seu IFE, para o seu Instituto Federal, para a sua universidade. E a prática em si ficou. Eu falo assim, a gente ficou órfão, porque veio um levante muito grandioso sobre o teatro colaborativo. Que todo teatro é colaborativo, mas a gente tem aquela figura central que sim, alguns diretores, assim como você falou assim, o diretor e a diretora tem aquela coisa da centralidade da coisa. Eu acho muito bonito ver assim, né? A pessoa que vai ornar o todo, porque ele tá pensando, ele e ela tá pensando no todo. Mas sim, tinha alguns diretores e diretoras que passavam, né, do limite e tinha até uma relação patronal. Uhum. Mas aí eu acho que o que mudou isso, teve essa questão do. Agora eu acho que ele tá voltando, inclusive, para ver essa coisa do quem gosta de teatrão, teatrão para quem gosta de teatrão, performance para quem gosta de performance, híbrido, né? Essa coisa, o próprio Demente. Quem diria que o Demente seria premiado com um prêmio que sempre se falou, premia os. Como é o nome? O teatrão, né? Então o Demente vai ali e ganha o Braskem. Então essas coisas que hoje o Bahia aplaude. Então acho que mudou muita coisa e também mudou a nossa de coletividade. Eu acho que esse cansaço, essas. Vamos lá para uma reunião e tal. Ele vem sequestrando a função primordial, né? Me parece. Essa coisa do. Toda velhinha que tiver de um lado da rua, eu vou atravessar. Nem todo mundo quer ver drama, nem todo mundo quer ver comédia, nem todo mundo. Então assim, você tem que saber. Ou você sabe para que público você está fazendo, e aí o seu público acena para você, ou você fica achando que todo mundo. Eu estou fazendo uma peça para todo mundo, de 8 a 80. Uhum. De crianças até 80 anos. Então, tem uma coisa engraçada. Eu acho que essa coisa que você falou que da horizontalidade, da colaborativo, a gente quando é jovem, a gente é muito cheio de verdades, né? A gente é muito cheio de ideias. A gente acho que pode mudar o mundo todo. Depois a gente vai amadurecendo e vai descobrindo, né, que é importante a história, é importante o que veio antes, é o que construiu, mesmo que você não queira ser igual àquela pessoa, mas é importante você saber, até aquela história, eu quero quebrar essa. Você só quebra depois de saber como é que é inteiro, né, gente? Aí, né, então, assim, eu acho que é até um pouco normal de uma juventude essa presunção de vou mudar tudo, vou tirar tudo do lugar. Mas depois de um tempo ela vai descobrir que não vai tirar tudo do lugar, não. Que é pesado. Que você tem que segurar com uma mão e fazer outra coisa para colocar no lugar. Porque eu acho que o grande lance é vamos tirar, vamos. E coloca o quê? O quê? É isso. É um processo, vai descobrindo, né? Vai descobrindo o seu lugar. Sim. Eu acho que também, assim, eu acho que pro diretor, pro ator, pro escritor, eu acho que a gente vai descobrindo o nosso lugar, né? O lugar onde você fica confortável. Quando eu digo confortável, não é você se acomodar, mas é aonde você transita melhor no seu modo de fazer. Entendeu? Eu acho que eu já sofri muito. Eu acho que hoje eu digo que eu era criança velha. Eu fui chegando para a minha idade com o tempo, até que eu me adequei, a minha idade se Até que adequou. casou, né? Casou a idade. Agora já passou um pouco. Já passou um pouco da coisa. Mas assim, eu acho que eu fui me adequando à minha idade. Isso foi me trazendo um conforto. E eu acho que esse conforto, o bem-estar comigo, né? Comigo, a pessoa Diogo, e o que eu espero, o que eu valorizo, entender mais o que é importante para mim, o que não é, o que eu sou, o que eu não sou, o que eu não quero ser.
melhora o meu trabalho. Isso reflete no meu trabalho. Uhum. Esse conforto comigo, Diogo, meu corpo, o meu jeito, sabe? Eu acho que isso melhora o meu trabalho. Eu sei quando eu estou sendo desafiado e quero me entrego, entendeu? Se eu não confio, não me entrego, entendeu? Para não sofrer. Como eu te falei, eu não quero trabalhar mais com sofrimento. Então, eu acho que o tempo é senhor. O tempo, né? Sempre o tempo, Tempo, sempre né? ele, tempo. Diogo, você chega no curso livre, faz o curso livre, tem essa abertura, começa com um espetáculo de sucesso, lotando casas, inclusive com uma coisa que está em déficit, sempre teve, sempre foi reclamado, mas tipo, a década de 80, quando a gente fala assim, década de 80, 90 e até meados de 2000, a sensação que a gente tem é de teatros e festivais acontecendo e muita coisa surgindo. E aí, como é que chega para você essa certeza? Faz o curso livre, vem a certeza do labor e o mundo se apresenta. O mundo se apresenta, e aí, na outra entrevista que a gente fez, você falou de uma felicidade, assim, poder transitar, mesmo sem sair da Bahia, você é um ator nacional. É um ator que vai, que volta, que vem, que é requisitado, que faz uma coisa, que faz outra. Como é que é isso? Quando começa ali com a companhia, que eu sou nascedor como artista profissional, né, basicamente, e isso se torna a sua realidade. Você está sempre pelo mundo. Eu adoro o mundo, mas eu sou soteropolitano. Eu acho que são escolhas. Né? Já parei para pensar, eu digo, poxa, eu poderia ter ficado no Rio, poderia. Poderia ter ficado em São Paulo, como algumas pessoas foram. Poderia, que teve essa época do êxodo, né, que chama Sim. o êxodo do teatro baiano. Nunca quis. Para mim, o ideal seria, assim, que eu quero trabalhar com os diretores, quero fazer as coisas, quero. Mas eu não quero viver no Rio. Eu conheço o Rio. Tá, bacana, tá, mas não quero viver lá. Eu não quero viver em São Paulo. Eu não quero viver em Minas, eu quero viver aqui. Com todas as mazelas que essa cidade tem, todas as dificuldades, eu gosto de ter minha turma aqui. Eu gosto de ter meus colegas aqui. Eu gosto de ter minha família aqui. Eu gosto de Salvador. Acho que Salvador está perdendo muita coisa, Uhum. né? Isso me entristece um pouco. Mas eu gosto de viver nessa cidade. Então eu não tenho. Já tive possibilidade de morar fora. Em cima da hora eu falei assim, não vou não. Olha, Não mas consigo, deixa. me deixa, eu não consigo me imaginar falando outra língua o dia inteiro, acho que vai ficar doido. Então, assim, é isso, são escolhas. Eu acho que o mundo tá aí, é bacana ir pro mundo, é importante. Eu acho que é importante você viajar, é importante você ver outras coisas. Dá falando lá em casa agora, tá tendo um festival, o Figa. Quero ver as coisas que estão no Figa, porque tem que ver o que está acontecendo, principalmente que o Figa está trazendo um monte de coisa que, assim, não é a gente ir para o Rio e para São Paulo para ver o que está sendo feito no Sudeste. Uhum. E a gente vê a galera do Ceará, a gente vê a galera do Recife, a galera de Natal, entendeu? Que a gente não transita, a gente é Nordeste, né? A Bahia é um Nordeste meio não Nordeste. A gente não transita tanto. A gente acho que agora tem um pouco mais. Na minha época, então, era dificílimo. Na minha época é ótimo, né? É Parece, porque também meu a tempo é Bahia. hoje. É porque a Bahia também é enorme, né? Então, assim, quando você fala assim, eu vou sair da Bahia, você tem que querer mesmo, assim, porque é um estado, é o maior estado do Nordeste, né? Quando você para falar assim, eu vou fazer 8 horas de viagem, você ainda não saiu da Bahia, ainda mais para as companhias. Mas eu acho que a Bahia, ela é um espelho do que o Brasil é na América Latina. Acho que ela acaba espelhando essa falta de conexão que o Brasil tinha, que o Filt, começa a Filt, e agora esse ano se Uhum. tornou Figa, ele provoca, porque o Fiat nasce trazendo os grupos de Cuba, os grupos da América Latina, depois faz o Norteia, que era aquele núcleo de estudo sobre o teatro do Nordeste, agora enquanto o Figa traz produções, pessoas e curadores, não é, programadores. Sim. Enfim, os festivais colocam, assim como o Interação e Conectividade, o Festac, que agora é do âmbito acadêmico, estudantil, o FIUT, que agora é FIGA, e o FIAC, são 4 grandes festivais elaborando a Bahia como um circuito potente, né? Vamos ver o que.
E cada um já tem 15, 16, 17 anos, Sim, né? mas aí é outra mazela, porque assim, as coisas começam, em vez de, sabe, você botar fermento no bolo, parece que quer que o bolo murche, que o bolo sole. Então os meninos, na verdade, têm que. Cada ano você tem que matar um boi, sabe? Eu acho isso muito cruel. Eu acho que não foi à toa que. Eu acho que no ano passado não teve field. Não, não teve. Não teve field. Foi quando saíram os calendarizados, né? Pois é, então assim, é muito difícil o FIAC, né? Aí vai passando o ano, as coisas vão mudando, aí o patrocínio ou some, ou diminui, ou fica a mesma coisa. É muito complicado. Então, assim, tem que ter uma vontade política para que as coisas aconteçam, né? Não é só o nosso esforço. Nosso esforço é válido, estamos aí fazendo a nossa parte. Mas eu acho que tem que ter os nossos gestores têm que querer que isso aconteça. Tem que achar que isso é importante, tanto quanto fazer viaduto, quanto fazer. Gil tem aquela frase que eu acho maravilhosa. Arte não é uma coisa extraordinária. Arte é uma coisa ordinária. É como feijão e arroz. Tem que ter todo dia. Tem que estar ali. É uma coisa comum, né? Não tem que pensar que a arte é uma coisa. Não. É ordinária. Tem que estar no cotidiano, É o sabe? cotidiano que se faz arte, né? Então, eu acho que é isso, mas eu acho que, assim, a gente precisa de gestores que. E se fala tanto da cultura na Bahia, né? Dessa peculiaridade que nós temos cultural aqui. E, na verdade, às vezes fica tudo meio. Por exemplo, eu fiz uma peça que eu lancei na pandemia sobre Batatinha, que eu adoro Batatinha. E eu não consigo botar esse espetáculo em cartaz. Teve o centenário de Batatinha o ano passado. Nada aconteceu, ou quase nada aconteceu. Quer dizer, é um sambista baiano, tem músicas lindas. Eu costumo fazer uma comparação, não sei nem se é bom fazer essa comparação, porque eu fico falando assim, é o Cartola baiano, né? Seria um cara tal, tal, negro, popular, popular no sentido, Sim. né? E ele tem uma obra linda que passa em branco. Cadê nossa secretaria de cultura, né? Para dizer, não, vamos valorizar o que tem aqui. E eu acho que assim, a gente perdeu muito isso, a mão nessa coisa do que é importante, do que é raiz. Você tem que ter, aquela coisa que a gente estava falando, você tem que valorizar o que já existia, Uhum. tem que valorizar o novo, porque o novo também precisa existir, porque a coisa precisa evoluir, né? Andar. Mas aqui eu acho que a gente entrou num processo de, de cansaço. Eu acho que minha geração tem um cansaço, sabe? A gente tá fazendo, eu nunca parei de fazer teatro, não vou parar, não adianta, pode me perturbar o que quiser, mas eu vou insistir nisso aqui porque é o que eu sei fazer, o que eu gosto de fazer. Mas eu sinto um certo cansaço, porque chega uma hora que você. As pessoas. Aquela história a Lei Rouanet, que as pessoas falavam que não sabe nada da Lei Rouanet. Eu falei, quantos atores você conhece? Não os que estão na televisão, né, essas coisas, mas que tem casa de praia, que tem carro do ano, que tem uma facilidade de poder viajar. Ah, vou ali porque está tendo um festival em não sei aonde, sei lá, Curitiba, São Paulo, Rio, Minas, e eu tenho que participar disso, tenho que ver isso. Quanto você conhece assim, sabe? Que paga suas contas com todo conforto, vivendo da sua arte. É, então, não é por aí. As pessoas não estão enriquecendo fazendo isso. As pessoas fazem porque têm que fazer, porque gostam de fazer, porque, é como no meu caso, eu acho que eu não poderia fazer outra coisa. Eu acho que o meu barato é esse mesmo. Eu acho que a ideia de televisão e cinema também foi apartando a arte como cotidiano, como. Porque, por mais que seja diário e cotidiano essa fruição, ela sempre foi feita como se não parecesse nosso ou pertencente. Então eu acho que foram afastando, 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 e o teatro também. O teatro ele tem nuances que adentram, né, o universo popular e tal, mas ele sempre é cooptado ou pelo Estado, o Estado enquanto, pensando aqui em Grécia, Roma, ou
pela burguesia, aí pensando tudo que aquela burguesia quer falar através do teatro para se ver representada. Então, toda vez que ele tem esse apanhado, parece que é do tipo, ah, se é pro povo, então é um bolo que murcha. Uhum. Mas de bolo que murcha, você falou, Nando, você faz muita coisa, mas eu fui ler sobre você e do que eu já tinha visto. Você, ator, flerta com a direção, mas também cantor, né? Cantor, você foi o espetáculo do Batatinha também, que eu gostaria que você falasse sobre ele. E você foi cantor da banda Limousine, né? Sim, Limousine, sim. por 8 anos. Mais que isso. A gente começou em 2000. Eu nem sabia disso. Quem me falou esse outro dia foi Márcio. Eu acho que foi 2008. Será? 18 é que não foi, porque seriam 7 anos. Acho que foi 2008, 2009, por aí. 2010 no máximo que a gente começou. Então foi muito tempo. 2008, eu acho. Que a gente começou a fazer como uma brincadeira. Uhum. Na verdade, Márcia Andrade era casada com Dantas, que era um baterista de uma banda de rock, que fazia uma pesquisa em cima dessas músicas. Aí ela falou, por que a gente não monta uma banda com os meninos do teatro que cantam e a gente faz uma coisa meio performática, uma brincadeira? Ah, vamos. Foi. Foi. Quando viu, tinha passado 5 anos, 10 anos, a gente fazendo, a gente cantando. Mas eu acho que tudo tem um começo, meio e fim. Eu, por exemplo, chega uma hora que eu não estava me sentindo mais feliz fazendo aquilo, sabe? Chegou uma hora que pra mim cansou. As pessoas falam muito de que eu saio das coisas. Eu, depois que eu vivi a experiência com a companhia, que foi incrível, ficar trabalhando 4 anos e 8 meses um espetáculo, eu fui no início da minha carreira, então foram 4 anos e 8 meses que eu fiquei fazendo a mesma coisa. E como era viajando, e eu também talvez tenha sido hoje em dia eu poderia ter aproveitado melhor isso. Foram 4 anos e 8 meses fazendo isso. Então, poderia, nesse momento que você começa a fazer teatro, você vai experimentando coisas, né? E eu, de cara, não vivi muito isso. Vivi um pouquinho, já entrei na companhia e já fiquei fazendo. Que teve, claro, coisas maravilhosas. Eu vivi coisas que eu não abriria a mão, mas eu também não gostaria de repetir. Ficar, por exemplo, 5 anos fazendo um espetáculo. Eu quero ter um espetáculo que eu possa fazer por 5 até 10 anos. Mas não quero ficar só com ele durante Só com 5 ele, anos. né? Não quero. Não quero isso nunca mais na vida. Eu quero fazer uma coisa. Eu gosto eu sou uma pessoa que se entedia depois de um tempo. Entendeu? Eu começo a fazer uma coisa, tá? Gosto, adoro, mas tem uma hora que diz assim, vamos fazer uma coisa nova. Eu tenho vários colegas que falam, vamos remontar, não sei o que. Eu digo, gente, remontar pra quê? A gente já fez, a gente vai fazer uma outra coisa. Entendeu? Já foi Vamos fazer o remake de Vale Tudo. Pois é. O remake de Vale Tudo eu poderia fazer, que eu não fiz o primeiro, tá tudo ótimo. Entendeu? Mas eu tenho essa inquietação. Inquietação. Tem. Mas conta dessa experiência de cantar, do espetáculo Batatinha que você falou também. Cantar, eu acho que é uma coisa realmente divina. Eu estava falando até outro dia que eu acho que a conexão da música com as pessoas é uma coisa muito doida. Não é a mesma coisa que teatro. Não, né? Tanto que quando a gente começou a fazer, eu tinha um amigo que falava assim, Beto Médici, que falava, tá bacana, mas vocês não estão, parece que vocês não estão ainda muito à vontade. Eu falei, mas a gente não tá. A gente tá aprendendo a ficar à vontade aqui, porque é diferente você botar sua cara lá e ficar cantando olhando pra cara das pessoas. É diferente de eu fazer aqui meu personagem, que eu já extraí, sei o que é que eu vou fazer, independente do que tá acontecendo lá, eu vou levando meu barco. Uhum. Mas ali não, tô cantando e tô ele olha pra minha cara. Mas a música, ela tem um canal de comunicação. Eu sempre lembro de uma menina que trabalhou lá em casa, Sandra, que ela falava assim, ela não sabia falar inglês, mas ela falava, eu digo, essa música, ela tá falando isso, eu acho que era uma música de Diana Ross. Aí eu falei, eu acho que tá. E se não estiver, deveria. Porque era assim que ela sentia, né? Sim. Que batia nela. Então, mesmo sem você entender ou não tendo letra, a música, sabe? Não é à toa que a trilha sonora leva você para os lugares, ajuda a levantar a cena. Porque a música tem esse poder, eu acho, e eu adoro. Acho que
Eu gosto muito de cantar. Gosto tanto que eu tenho medo. Eu acho que eu tenho mais medo de cantar do que de atuar. Atuar, eu acho que eu estou num lugar mais confortável do que cantando. Eu tenho muito respeito pela música. E aí eu tinha esse projeto de Batatinha. Eu digo que foi assim. Um amigo meu estava viajando, voltei para cá. Eu já tinha encontrado Batatinha algumas vezes. Eu sempre olhava aquele senhor, sabia quem era, mas eu não conhecia a obra de Batatinha. Ele ainda vivo, já um senhorzinho e tal. E aí, muito elegante, muito na dele, muito. E aí um amigo meu fez, Paquito e J. Veloso fizeram aquele disco de Batatinha, né? Com várias participações, né? Bethânia, Gil, Caetano, Chico, Paulinho da Viola. E quando eu voltei de viagem, ele falou, você tem que ver esse disco. Cara, na primeira audição do disco eu falei, eu tô apaixonado. Mas aí Batatinha nem viu o disco ficar pronto. Ah, Ele morreu um pouco antes. Falei, eu quero fazer alguma coisa com Batatinha. Porque, como é o nome dele? Elias Andreato. hum. A gente fez um trabalho aqui no 18, ele veio pra cá uma época, e ele fez assim, eu queria fazer com você, sabe o quê? É, Bola de Neve, que é um músico cubano. Ele era um pianista na época, tinha toda uma repressão, porque ele era gay também, e ele era uma figura, ele era revolucionário também. Era bem gordinho assim tal. Aí eu falei, pô, mas eu fazer bola de neve. Até encontrei com ele outro dia, ele falou, você não me deu, você me deixou na mão, mas eu fiz. Ele fez com aquela cantora. Ai, daqui a pouco eu lembro. Aí ele, aí ele fez assim pra mim, eu queria fazer com você, fazer o bola de neve. O nosso amigo empreiteiro nos ajudando aqui. Aí eu pensei, digo, poxa, eu não tô muito afim de fazer o bola de neve, que eu nem conhecia. Aí fui pesquisar a Bola de Neve. Era pianista, não sou. Ele era mais gordinho, não sou. Sabe? Ele tinha um trabalho que eu não conhecia, fui dar uma pesquisada. Aí não topei. Eu fiquei pensando, se eu fosse fazer, quem eu faria? Batatinha. Hum. Aí eu tava com esse projeto é antigo, amigo. Esse projeto não ia. Quando chegou na pandemia, eu E agora? trancado na minha casa, que nem meus irmãos entravam, cuidando de meu pai, de minha mãe e de meu irmão. Só eu que transitava ali dentro. Aí pintou Batatinha. Aí eu falei, vou sair de casa, tem que ver como é que vai resolver isso aqui, porque eu não quero ficar indo, encontrando pessoas. A gente fazia teste, eu fazia teste todo dia, de equipe, né, tal, de Uhum. Covid. Mas eu falei, não quero arriscar. Meu pai tinha um problema pulmonar. Eu falei, se meu pai pegar Covid, ele morre, É. né? Acabou morrendo, mas não foi de Covid. Eu falei, não vou ficar em casa esse período. Aí eu fiz até encontrei com o Márcio Meirelles, que foi ele que dirigiu. Jabas Bittencourt fez a direção musical, Duarte fez o figurino e Paulazinho foi a produtora. E aí eu não estava bem. Então eu acho o espetáculo bonito. Fábio Espírito Santo fez o texto para mim, eu tinha pedido para Fabinho. Eu falei, só quero trabalhar com gente amiga. Mas eu não estava bem. Então eu achava, quando vi, eu falei, eu achei tudo bonito, Hum. menos eu. Eu não estava no que eu poderia ter feito ou no que eu queria fazer. Porque às vezes, assim, o que eu queria fazer, se eu atingir, gostaram ou não gostaram, mas eu me realizo porque eu fiz. Sim. Não gostou, pode mudar, mas eu fico feliz por ter conseguido realizar. No caso do Batatinha, eu acho que eu não consegui realizar. Então eu queria fazer de novo presencial. Mas até agora, veio o centenário de Batatinha, foi centenário de Batatinha, e eu não consegui ainda. Um dia, quem sabe. Vai acontecer, vai rolar assim. Olha, que prazer, hein? Prazer imenso, assim, de você estar aqui. Realmente, eu fui desaguando as minhas tensões aqui, até por ser esse primeiro momento, esse primeiro. E aí eu fui vendo aqui, eu falei assim, meu Deus do céu, o que que genuinamente, Nando, tipo, eu te li, te estudei, conversei com você, fui fazendo, mas o que que genuinamente, assim, como ator, eu gostaria de perguntar a um ator que eu admiro. E aí eu falei assim, vai ser a pergunta mais boba do mundo, mas é talvez uma que
que fale muito de mim, assim. Diogo, enquanto ator, quando ele está diante da obra, diante do texto, diante, qual é a, qual é a, quais são os starts de aproximação do ator para a obra? Eu acho que sempre que eu estou diante de algum texto, é o susto. Eu me lembrei agora que eu tinha que ter mandado uma gravação hoje que eu não mandei. É um susto. Eu acho que, a princípio, você pode conversar com o diretor, tudo mais direitinho, mas eu acho que tudo parte muito do texto para mim. Se for texto, né? Porque às vezes é sempre um texto, né? Então, é eu tentar entender aquilo ali. Eu tenho muita dificuldade quando eu não entendo muito bem o que eu estou fazendo. Então, eu preciso entender. Eu preciso entender o que eu estou fazendo. E aí, isso parte para outras esferas. Quando vai para a direção também, eu preciso entender. Se você me pede uma coisa e eu não entendo o porquê daquilo, eu fico com dificuldade de fazer. Eu me aproximo muito pelo texto. O texto vai me dando vai dando as primeiras diretrizes, né? Então, assim, esse personagem é assim, ele foi construído assim, ele está escrito assim, desse jeito. Depois eu vou descobrindo esse personagem em mim. E aí vem talvez a minha contribuição. Qual é uma maneira que isso bate aqui em mim e que eu posso desenvolver em cena? Aí vem uma terceira camada, que é o que o diretor quer. Uhum. Tem o que o diretor quer. Como é que eu faço isso que bate em mim junto com o diretor, o que ele quer, o que é que eu posso propor, o que a gente pode negociar, o que é inegociável? Aí vem uma quarta camada. O que é que meu colega em cena me propõe? Entendeu? Porque aí já é uma outra coisa. Eu posso pensar um monte de coisa, mas chegar na hora, no bate-bate, não é Não aquilo. bater. Não é aquilo. Porque eu venho com uma coisa, ele vem com outra. Se a gente não está aberto a jogar, né? Que se fala o jogo, né? Não anda, não sobe ladeira. Não acontece. Então, eu acho que é isso. Eu nunca sei. Eu não tenho um método. Eu não tenho um método, não tenho um método de atuar, não tenho nada disso. Você já pensou em traçar uma linha? Porque assim, quando a gente vai ver, muito poucos atores ou atrizes escreveram sobre o seu fazer, sobre a sua construção. Tem muito diretor, a poética de não sei quem, mas os atores eles ficam sempre a reboque desse fazer. Você já pensou em escrever, de se desafiar, de se entender enquanto pessoa que, por exemplo, já está fazendo quantos aniversários de De teatro? teatro? 35 ou 36, uma coisa assim. Tem tempo. Tem tempo. Eu pensei, mas a escrita me assusta um pouco. Às vezes eu escrevo algumas coisas, às vezes eu acho que eu poderia, mas a minha elaboração das coisas é muito caótica. Tanto que às vezes eu tenho dificuldade, é uma coisa também que eu estou trabalhando, de me expressar. Porque, por exemplo, isso sempre aconteceu comigo. Eu estou conversando com você, você fala uma coisa interessante, eu fico naquela coisa. Você vai na conversa, eu estou olhando para você, eu estou sentindo o que você está falando, mas eu estou em outro lugar. Entendeu? Então, assim, isso acontece comigo. Quando eu vou ler, eu leio, aí eu tenho que voltar. Ou eu leio vários livros de uma vez só. Às vezes, eu geralmente não leio uma coisa só. Eu leio uma, tô aqui, hoje não é isso. Aí vou ler um pouquinho da outra. E às vezes eu leio e falo, ih, passou. Vamos voltar aqui um pouquinho. Volta um pouquinho. Eu tenho vontade até. Mas eu não sei se eu tenho a disciplina. Que eu acho que é como você fazer um mestrado, um doutorado, né? Sim. Você vai escrever lá sua tese, você tem uma dedicação que até então eu acho que eu não tenho. Eu não tenho esse tempo, não me dou esse tempo para fazer isso. Essa pesquisa, né? De como. Eu, às vezes penso algumas coisas, às vezes umas coisas bem inteligentes até. E surpreendo comigo mesmo. Mas eu não sei. Eu acho que pode ser. Eu acho que. Eu conheço pessoas que têm um discurso mais fácil sobre o que elas pensam, né? Então, talvez. Eu fico pensando, por que essas pessoas também não fazem, né? Mas eu acho, isso que você jogou agora eu acho muito importante pra gente, como ator,
pensar esses depoimentos, né, dos nossos processos, das nossas percepções do trabalho, da obra, do fazer, né, do fazer Sim. teatral, né, de como a gente se coloca nisso. E essa longevidade também, né, que vai chegando, e é isso, assim, o tempo todo, assim, você fez um percurso lindíssimo de falar, olha, tá difícil, comecei assim, tipo assim, existe um transcorrer muito da vida humana, na vida humana a gente tem altos e baixos, mas é isso, assim, quando a gente vai vendo atores com essa longevidade, onde é que a gente acessa isso, né? Onde é que a gente bate na porta? Uma das vontades desse podcast vem muito do tipo, vamos conversar sobre esse fazer, esse se relacionar, porque, por exemplo, pode ser um podcast só sobre para falar sobre a programação que está aí, e isso já é bastante potente, mas assim, onde é que a gente bate na porta dessas histórias baianas, negras baianas, artístico-baianas, embora, enfim, é gigante a sua contribuição, mas aí daqui a pouco ou a pessoa cansa, ou a pessoa vai, ou a pessoa deixa, e aí a gente fica com essa memória. E aí eu falo assim, eu compraria o livro do Diogo. Eu leria o livro do Diogo. Você falou, outra coisa que você falou aí, que a gente não conversou muito, sobre a questão do ator negro na Bahia, do ator negro no teatro Uhum. baiano. Eu acho que isso também veio mudando da época que eu comecei a fazer teatro. Que eu me lembro que eu encontrei uma vez um menino, ele estava querendo entrar na escola, ele falou, ah, mas eu sei que na escola tem panelinha. Eu falei, esqueça. Esqueça a história de panelinha. Tem panelinha? Tem panelinha, não tem panelinha? Faça o seu. Faço o seu. Se você já chega dizendo que você, não sei se eu vou fazer porque tem panelinha, você não faz, entendeu? Então vá, se jogue, depois reclame, Uhum. entendeu? Mas faça. Aí já chegou muita gente na escola, no teatro, meio que chutando a porta, Uhum. questionando algumas coisas. E eu acho que, de novo, tem gente que chega meio enlouquecidamente fazendo isso, né? Meio adolescente, aquela coisa que eu falei do adolescente, mas que é uma coisa necessária. Sim. As instituições, as maneiras, o modus operandi tem que ser questionado. E as coisas evoluem, as coisas mudam. Não é um monolito que vai se perpetuar para a vida inteira. Você tem respeito pelo que tem, mas o que é que precisa ter, né? Para poder ir para frente, né? Caminhar, entendeu? Nós estamos num estado da Bahia, um estado com a maioria de negros mestiços. Sim. Então, isso tem que estar representado em todos os lugares. Eu estava vendo até uma matéria que botaram outro dia dos arquitetos baianos que não sei o que, e Sim. botaram uma foto, todo mundo louro, não sei o que. Santa Catarina. Santa Catarina total. Aí você pergunta, tem alguma coisa fora da ordem, tem alguma coisa errada Você aí. não tá errado aí. Tem alguma coisa que não está batendo. Alguém percebe vendo essa foto que alguma coisa não está certa? Entendeu? Então a gente não pode normalizar, sempre foi normalizado, né? Então eu acho que já de um bom tempo já se questiona todas essas coisas. E é bacana que se questione. É bacana que se questione a escola, né? E aí, como é que a gente muda isso? Como é que a gente transforma isso? E é importante, porque precisa mudar. Precisa mudar, né? Nosso país precisa mudar, nosso estado precisa mudar, nossa cidade precisa mudar e nosso teatro precisa também mudar. E você falou essa coisa do ator, né? Do ator negro. Quando eu chego na escola de teatro, tá fervendo essas discussões, os primeiros não. Alguns pés já estão na porta, outros estão vindo ainda mais fortes. E eu confesso que eu falei que eu acho que eu não tinha dimensão do que estava acontecendo, assim. Mesmo fazendo parte, mesmo sendo. E aí hoje, por exemplo, eu me formei em 2011. E hoje, algumas vezes eu voltei na escola, até para fazer algum trabalho, ser tutor da educação à distância, ser iluminador de algum espetáculo, e eu só vi a distância que se percorreu porque eu consegui ver de longe, porque quando eu estava dentro do movimento, eu não tinha dimensão do que aqueles e aquelas estavam fazendo. E aí eu fico pensando, você com 35 anos de carreira, vendo hoje
da onde você parte daquele ator no curso livre e com todos os atravessamentos que significava ser isso, e hoje está em espetáculos de reconhecimento nacional, de reconhecimento na Bahia, porque às vezes tem reconhecimento nacional e não tem na Bahia, né? E aí, para a gente encerrar, eu gostaria que você falasse desses espetáculos que você fez, como é que se comporta dentro de você esse recorte, né? Porque você é um ator, ponto, Uhum. né? Mas inegavelmente também você é um ator negro, então a gente nem tem vontade nem tem por que fugir disso. Sim. Mas como é que isso te atravessa? Como atravessou o seu labor? Ou você já dá uma pista sobre faça o seu, né? Algumas pessoas terão mais dificuldade, outras terão outras, mas cada um vai encontrar o seu caminho. E esses espetáculos, né? Que tem sempre, tipo, abrangência nacional. Fica parecendo que a Bahia nunca vai migrar. Ou você migra enquanto corpo, e lá mora, e lá faz, e lá se conecta. Mas é isso, Dona Ivone Lara, Torturada, inclusive, parabéns, parabéns, Oh, parabéns, obrigado, parabéns, obrigado. parabéns. Obrigado. Parabéns pelo espetáculo, parabéns, Elise, parabéns a toda a equipe, parabéns a você pela interpretação. A Denise, que é um estrondo de atriz. A toda a equipe que tá ali também, todos os outros atores. Mas aí, agora tá com você. É, a velha história, na verdade, que é assim, um caminhar, né? A gente está caminhando, 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 cansa de caminhar, porque não para de caminhar nunca. Mas, né? Assim caminha a humanidade, a passo de formiga e sem vontade. Mas eu sinto que está caminhando. Eu acho que chegar ao grupo que vocês chegaram, Nata, como eu já te falei, acho muito importante. A figura do Ângelo Flávio, por exemplo, acho que foi uma figura muito importante para questionar um monte de coisa na escola. Eu não estava mais frequentando a escola nessa época, né? Mas uma figura. Engraçado, o Ângelo falava assim para mim uma vez, falou, é porque eu sou desse jeito. Eu digo, Ângelo, se você não for desse jeito, não é você. Entendeu? Explosivo, né, tal. Mas também pessoas que tinham que dizer. Às vezes eu acho que tem uma rebeldia pouco produtiva. Até entendo às vezes, porque assim, talvez muita gente que está na escola não perceba que para os atores negros é mais difícil. Uhum. A caminhada não vai ser do mesmo jeito. Nada na nossa vida é do mesmo jeito. Nada é construído socialmente para que seja mais fácil. Entendeu? Ao contrário, a gente é muito mais difícil. Então, quem é o protagonista? É o menininho, mais bonitinho, mais não sei o quê, tal, tal, tal. Aí você for perguntar na escola, quantos espetáculos foram montados que tem protagonistas negros? Uhum. Que se escolheu montar alguma coisa que pudesse ter um protagonista negro? Entendeu? Então são questões que estão passando pela escola a partir de uma determinada época que era necessário que se questionasse. Na minha época não tinha muito isso. Entendeu? E isso acho que acompanha desde a televisão, que agora está, né? Você vê, eu falava, é muito bacana ter um artista, um menino branco, começa novinho, meio durinho, parará, parará, e vai melhorando. Ele tem a oportunidade de melhorar, Se testar. de se testar, de aprender, Achei que você não de se lavava melhorar. tanto. Entendeu? Mas o que eu falo é que assim, agora tem um monte de ator, e aí vai ter ator negro que não vai andar, que vai ser o Cigano Igor. Vai, mas que bacana também, porque se tem branco que pode ser o Cigano Igor, por que não pode ter? O Cigano Eu tenho o Cigano Igor, por que não pode ser um ator negro que pensou, ia ser bacana, mas não foi, sabe? Mas tá ali se testando, tá aprendendo como, sabe, lidar com aquele veículo. Cinema também. Então eu acho que o que muda é a oportunidade. Então se só pode mudar para a oportunidade, tem que haver oportunidades. Então, eu acho que assim, eu dei muita sorte por alguma razão, que como eu falei, eu nunca parei de trabalhar. Desde que eu comecei a fazer teatro, eu não passo por períodos que as pessoas falam, ai meu Deus, às vezes eu fico pensando, ai, não vou fazer. Não. Sempre tive trabalho. Sempre fui convidado. Eu acho que isso também é uma construção, né? Entre os meus pares, Uhum. né? De trabalhar. E acho que também é algum talento que eu devo ter, porque senão também as pessoas não iam estar me chamando assim. Mas, até porque eu nunca fui baba-ovo de ninguém.
Eu não sou aquela pessoa que faz, que até tem um pouco de medo de ser colocado nesse lugar. E às vezes eu até poderia estar me relacionando melhor com algumas pessoas, mas não tô porque eu fico muito Receoso. receoso de Chama estar. de lobby, né? Eu não sei fazer lobby, eu não gosto de fazer lobby. Eu não acho que seja ruim fazer lobby, sabe, networking, sabe? Eu não acho, mas não tá em mim. Eu quero que as pessoas me avaliem pelo que eu estou fazendo no meu trabalho. E não fico confortável nesse lugar. Quem fica, massa, bacana. Mas não é um lugar que eu me sinta muito confortável. Mas eu tô aí, eu tô vendo, tô trabalhando, vocês estão vendo o meu trabalho, então eu fui por Só tem aí. isso pra dar. Tenho isso pra dar e eu fui. Mas, voltando à questão do ator negro, acho que, assim, algumas coisas evoluíram, claro que precisa evoluir muito mais, mas chegaram algumas pessoas chutando a porta, eu acho que a porta em algum momento precisava ser chutada mesmo. Alguns com mais propriedade, outros com menos. Mas faz parte também. Eu sempre acho que assim, todo movimento que acontece, seja de liberação da mulher, de não sei, precisa desse momento, que é o momento da radicalização. Hoje em dia eu ouço falar muito sobre a questão trans. No teatro, de fazer, eu estava conversando com um amigo meu. Eu, quando fui fazer teatro, eu fui fazer teatro porque eu posso fazer o boi, eu posso fazer o cachorro, eu posso fazer a pedra, eu posso fazer a planta, eu posso fazer não sei o quê. Posso. Mas nesse momento, não me custa não fazer. Tem pessoas que vão optar por fazer, beleza. Mas eu, assim, entendeu? Tudo bem, se tivesse um projeto que eu quisesse muito fazer, eu digo, pô, não vou poder fazer porque, sabe, vai ter uma cobrança em cima disso, sabe, uma patrulha. Mas eu entendo que em determinados momentos é importante que se marque lugar Sim. também. Então, assim, esse lugar eu não quero agora. Sacou? Esse lugar é o lugar. Seria, por exemplo, eu como negro pensando numa pessoa fazendo blackface. Sim. Entendeu? Em algum momento isso não vai importar mais, mas hoje E hoje importa. importa. Entendeu? Então, assim, é ter essa consciência. O que, em que momento, onde é que eu estou, onde é que eu caibo, onde é que eu posso dar espaço, né? Onde é que não me cabe nesse momento, né? Não é. É muito bonito isso que você falou assim, eu posso fazer tudo, mas o importante é que hoje eu posso não custa não poder fazer, custa não fazer, né? Porque às vezes a gente cobra muito desse outro, né? Essa ideia de outro que tá sempre no campo tá no outro campo. Eu tô cobrando do outro, da outra. Mas na verdade, às vezes, isso tá passando por mim também e eu não tô parando para perceber a dimensão disso, como é que isso se constrói, como é que isso se faz. Sensacional. Tá bom. Diogo Lopes Filho, não há outro em lugar algum. Nando Zâmbia. Nando Zâmbia. Nando Zâmbia. Uma vez eu falo assim, como é seu nome? Eu entrar no prédio, aí eu falo assim, Fernando Zâmbia, a pessoa, Sandro? Falei, da onde você tirou essa conexão? Mas eu já fui Sandro, já fui Nando, agora Nando Zâmbia, Fernando. Luiz Fernando de la Veiga também tinha as novelas mexicanas, na escola era Luiz Fernando de la Ela Veiga. Diogo, meu querido, estamos chegando aqui nessa reta final. Fala pra gente não. Fala pro Diogo que começou esse curso livre, que atravessou tantas gerações. O que esse Diogo de hoje falaria para esse Diogo de 35 anos atrás, se encontrando? Diogo. Alguns erros, alguns percalços, algumas bobagens, alguns acertos. Mas que bacana que você não desistiu. O que eu teria para falar para o meu Diogo de lá é, primeiro que eu entrei com muito brilho no olho. Eu estava muito feliz de estar fazendo o que eu estava fazendo. E acertei o lugar, né? Porque a gente tem essa sorte, às vezes, de acertar o lugar. Eu acertei o lugar. Então, o que eu tenho para falar para o Diogo de lá é isso mesmo, meu filho. Tá tudo certo. Você não ficou rico, você não fez fortuna, mas também não é uma prioridade para sua vida fazer fortuna. Eu não queria, sabe que eu não queria ser muito rico? Eu queria ter mais conforto. Sim. Mas ser rico nunca foi uma Uma um meta. projeto, uma meta. Nunca foi. Nunca foi. Eu tenho medo de ser rico só de dinheiro, sabia? Só ter dinheiro. Pois é. Eu tenho esse medo, eu morro de medo de só ter dinheiro. Não que eu olho para o meu universo e falo assim, olha só, chegou o momento que só tenho dinheiro. Mas eu tenho muito medo e eu tenho muito medo das pessoas que só têm dinheiro. Ou aqui ou aqui. Porque elas vão perdendo as nuances da vida
E no fundo, você virou um. Aí eu lembro de Matrix, né? Você é o melhor. Não é assistente que eles chamavam. É tipo. A melhor parte do sistema ela foi feita dentro de você, quando você só tem dinheiro. E. Enfim, parece romântico, mas não é romântico, não. Não. É sobre personalidade de vida mesmo, de como enxergar. Sim, eu acho que a gente tá o problema todo que eu acho que a gente tá vendo no mundo hoje em dia é essa questão do consumo. Ficou muito na cabeça das pessoas a questão do consumo, do ter, do ter, do ter, do ter, e não do ser, né? O lobby da prosperidade da posteridade. E eu acho que é isso. A gente não precisa ter tanta coisa. Não, não A gente precisa. pode ser feliz com menos, entendeu? E às vezes menos dá muito menos trabalho. Então, um conforto. Conforto é necessário para todo mundo, o conforto de comer bem, o conforto de viver bem, de ter onde morar, de poder trabalhar em paz, isso de escolher, né? Principalmente esse conforto, o conforto de escolher. Mas dinheiro não é coisa. Dinheiro não é coisa, dinheiro é coisado. Tem que dar ele o valor que ele tem. Ele é uma parte do processo e é isso. Ele não pode ser, não pode ser em torno dele. E aqui a gente não está romantizando pobreza e nem dificultando riqueza, mas a gente está entendendo que ele tem um lugar dele. Meu querido, muito obrigado. O Orixá muda o pé para você, que a gente possa se encontrar várias e várias e várias vezes. Enquanto você falava aqui, eu lembro de uma vez eu estava em Alagoinhas, você foi fazer um show com o pessoal da Petrobras. E aí eu tava passando, aí você tocou no meu ombro, levanta essa coluna. Aí toda vez que eu tô assim, eu faço assim. Você lembra o Diego falou, levanta essa coluna. Não, era, levanta a coluna e baixa o ombro. Eu sempre dava assim, né? Ó, agora assim. E que a gente possa um dia trabalhar junto, né? Que a gente Pelo tá amor de trabalhando. Deus, tá aqui, ó. Ele tá se comprometendo. Tô. Meu querido, muito obrigado. Muito obrigado. Axé pra você, pra sua Nós, vida. pra nós. E vamos nessa. E esse é o primeiro episódio do podcast Zândia Podcast, Arte, Cultura e Variedades. Hoje começa e nunca mais termina. Vamos junto. Vamos junto. Valeu. Ah.